Em clima de Natal, o programa A Origem das Coisas de hoje vai falar sobre o surgimento de um item indispensável para brilhantar essa época do ano, o pisca-pisca. A tradição de iluminar a árvore de Natal com velas é muito antiga e começou principalmente com os povos europeus. Já o primeiro cordão de luzes elétricas foi criado por Thomas Edison em 1800, mas na época a invenção de Edison não pegou. Foi só no final daquele século que Edward Johnson popularizou o cordão de luzes elétricas para enfeitar a árvore de Natal e a decoração se espalhou até os dias de hoje. Então vamos saber os detalhes da origem das luzes de Natal e como empreender neste setor. A origem das luzes de Natal não é uma pergunta tão simples, é mais difícil do que parece, porque tem várias culturas, vários povos que reivindicam a invenção das luzes de Natal, né? Mas até onde a gente sabe, elas começaram no século XV ou no século XVI, na Alemanha, com protestantes que começaram a decorar suas árvores de Natal usando velas, por exemplo. E até tem uma história que diz que foi o próprio Martinho Lutero que fez a primeira decoração de uma árvore de Natal usando luzes, que eram velas, na verdade. E esse costume ele se disseminou para outras partes do mundo, porque essas populações ali da Alemanha, principalmente esses protestantes, né, eles começaram a emigrar, foram para outros países, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e levaram esse costume com eles. As luzes modernas ou as luzes elétricas, o famoso pisca-pisca das árvores de Natal que nós temos hoje em dia, elas se originaram no final do século XIX e, na verdade, em 1882, após a primeira patente de uma lâmpada incandescente, que foi depositada por Thomas Edison, que é um famoso cientista e inventor norte-americano. Então, Thomas Edison inventou a lâmpada e ele é acreditado como o primeiro inventor assim, numa decoração natalina. Ele não teve a intenção, não tinha o espírito natalino e não teve a intenção de fazer uma decoração natalina, né? Na verdade, ele fez uma decoração porque ele estava tentando seduzir alguns políticos da cidade de Nova York a comprar as lâmpadas, as linhas de transmissão e as usinas de geração de energia que a empresa dele fabricava, produzia e tal. Então ele fez uma decoração, ofereceu um jantar natalino para vários políticos e colocou uma decoração que eram várias lâmpadas presas em um fio que ia desde a linha do trem até o escritório dele, que fica no mesmo lugar onde a famosa fábrica de Menlo Park de Thomas Edison ficava, né? Então isso impressionou muito aqueles políticos. E aí, alguns anos mais tarde, 2 anos mais tarde, um sujeito chamado Edward Johnson, que trabalhava com o Thomas Edison, era parceiro comercial dele, teve a ideia de pegar essas lâmpadas presas em um fio e usar para decorar uma árvore de Natal na casa dele. Então ele não só decorou essa árvore de Natal, mas ele também colocou a árvore de Natal em cima de uma plataforma giratória, né? Uma plataforma elétrica giratória. Então a árvore de Natal ia girando e tinha uns conectores de cobre que, à medida que a plataforma ia girando, eles faziam contato com um outro conector que estava ligado na rede elétrica. E aí diferentes conjuntos de lâmpadas iam acendendo à medida que os conectores iam tocando ali, né? Então isso dava um efeito de pisca-pisca. Antes da energia elétrica estar disseminada, estar instalada nas casas das pessoas, usavam-se velas e também recipientes de vidro colorido, onde se colocava óleo vegetal ali dentro, né? Óleo de cozinha com água, e aí colocava um suporte com um paviozinho e aquilo acendia esse pavio e esse vidro colorido dava um aspecto visual assim bem interessante, tá? E as velas também, elas podiam ser colocadas diretamente em cima das árvores, e os decoradores da época eles criaram
alguns dispositivos de latão, de metal, com vidro também, com vidro colorido, que serviam como suporte para essas velas. E aí a intenção era não só a decoração, mas também proteger a árvore do fogo, da chama da vela, né? Tentar afastar um pouco, porque vocês podem imaginar o perigo que era colocar uma vela em cima de uma árvore, de um pinheiro seco, né? Era uma receita para uma tragédia, para um incêndio. E isso acontecia muito. Então as velas queimavam as árvores de Natal, devia ser um Natal muito triste. Antes da eletricidade, a gente vivia no mundo escuro, né? Era muito sujeito ao que acontece com o tempo. Ficou de noite, o dia começou a ficar mais curto, mais longo, você tinha períodos mais longos de escuridão ou mais curtos. E no hemisfério norte, né, quando chega o inverno, começa a ficar muito escuro, e naquela época, você, no século XVI, XVII, você era sujeito assim, ao que a natureza fazia. Não tinha tanto controle sobre as coisas, não conseguia mudar tanto as coisas. E aí, com digamos, a invenção ou melhor, com a eletrificação, né, e com a capacidade de você produzir correntes elétricas e levar nas casas, você consegue agora levar luz. Isso muda bastante o cenário, digamos, econômico, social, de maneira muito clara, né? Literalmente. Hoje a gente vive uma sociedade muito iluminada, tem muita eletricidade. É difícil escapar da eletricidade hoje em dia, da luz elétrica, né? Naquela época era assim... Era ir para Disneylândia, né? Você vê uma casa toda iluminada, era uma coisa assim, absolutamente fora dos padrões. E aí, isso foi em 1880. Então, isso chama a atenção, as pessoas começam a olhar, olha que fantástico. Em seguida, uns 2 anos depois, um engenheiro empreendedor chamado Edward Johnson tem a ideia que fala, bom, vamos pegar essa fitinha aí de luzes do Edison e enrolar numa árvore. E aí você pegou, quer dizer, ele misturou as tradições, né? Já tinha uma tradição das árvores decoradas com velas. Aí quando surge a lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente, você pensa, opa, se eu consigo fazer a fitinha, por que não fazer isso? Então, foi uma sacada ali muito de marketing, muito certeira, né? Capturou muito o imaginário público, né? Assim. Pisca-pisca começa ali com Edward Johnson e depois essas coisas chamam muito a atenção porque, enfim, era um mundo que tinha pouca tecnologia, né? Hoje a gente está circundado de tecnologia, todo mundo tem um celular no bolso. Naquela época, assim, a máquina de costura talvez era a coisa mais tecnológica que tinha na casa das pessoas, né? Então, quando você tem as luzes, a luz elétrica, as fitinhas, o pisca-pisca, as pessoas veem isso, começa a ficar assim, eu também quero, todo mundo, você fica um trending topic, né? Tipo, que nem antigamente, que nem hoje em dia a gente tem assim, todo mundo quer falar, ou saber, ou usar a mesma roupa, ou tem modas que surgem, e eu acho que devia ser algo, talvez até mais... eufórico do que a gente experimenta hoje em dia, porque não tinha outras coisas, né? Você não tinha tantas invenções assim, chamando a atenção e sendo acessíveis ao grande público, né? Então elas se tornaram populares, eu diria, porque são uma forma de decoração das árvores de Natal muito prática, muito melhor do que você colocar velas num pinheiro seco dentro da sala da sua casa, né? E muito bonitas, então tem um apelo visual muito interessante. Então, à medida que essa tecnologia, a eletricidade, começou a se disseminar para outras partes do mundo, na Europa, rapidamente as cidades na Europa começaram a adotar as luzes elétricas, né? As usinas de produção, de geração de eletricidade. As lâmpadas de Natal naturalmente acompanharam esse processo. Meu nome é Fernando Catrinck, eu tenho 49 anos e minha profissão hoje eu sou gerente operacional da empresa Natal Imperial.
O proprietário, que é um amigo, é o Paulo, né? A empresa, na verdade, essa ideia de fundação da empresa, ela partiu inicialmente de um projeto de parte elétrica, né? A gente fazia todo tipo de parte elétrica, importação de LEDs, era o que a gente fazia inicialmente. Posteriormente a isso, né, surgiu uma oportunidade de fazermos um Natal, até porque tínhamos essa introdução, né, da questão da parte elétrica. Então nos chamaram para fazer um Natal na cidade e fizemos o Natal. Foi uma coisa corrida, enfim, de última hora, mas conseguimos concluir aquele projeto, e a partir dali, né, surgiu a ideia de o seguinte: percebemos que existia um nicho no mercado e que nós éramos talvez a terceira ou quarta empresa no Brasil que trabalhava com esse tipo de coisa. Então ali a gente começou a trabalhar com o Natal. A motivação para começar a empreender nessa área de Natal como eu disse antes, o nicho de empresas que fazem isso hoje no Brasil, ele é muito pequeno. Profissionais para fazer isso é muito pequeno, né? Então essa motivação partiu de ver a questão de não ter profissionais. Começamos a ser procurados a todo momento, né? Além do amor, tanto do Paulo quanto meu, né, de exercer essa profissão de fazer a alegria do Natal. Eu particularmente amo, né, essa questão do Natal. Eu acho que é fantástico quando eu falo muito para os meus funcionários aqui, a gente conversa muito sobre isso, e é muito interessante porque a gente, quando vai montar uma árvore de Natal, a gente lembra que posteriormente nós vamos levar nossos filhos, né? E é muito interessante falar, olha, foi o pai que fez, né? Então, Natal é algo muito especial, é uma época especial. Então, eu acho que essa motivação vem disso, né? Não é só simplesmente execução de um trabalho, tem um amor embutido dentro do que a gente faz. Os primeiros serviços e produtos já foram impactantes, porque num primeiro momento a gente começou, não foi uma coisa que foi crescendo, aquilo foi um projeto que, olha, precisamos entregar o Natal em 15 dias, né? Nosso primeiro projeto foi na cidade de Petrópolis, em 15 dias nós montamos tudo aquilo. Então, assim, nós não tivemos tempo. O primeiro produto a fazer era colocar luzinhas em 580 árvores, 12 mil jogos de luz foram colocados em 10 dias. Ao mesmo tempo, a serralheria funcionava 24 horas por dia, produzindo tanto os produtos que nós produzimos hoje, quanto as árvores gigantescas que nós fizemos. Então, ao mesmo tempo que nós estávamos produzindo dentro da empresa, o produto era terminado, ele já ia para a rua, para ser colocado para a inauguração, né? Tanto é que da primeira vez, como eu disse, foi 15 dias, nós inauguramos dia 3 de dezembro, dia 9 de dezembro e dia 20 de dezembro foi a última inauguração, porque a gente não tinha o time de fazer, né? Então precisou ser feito dessa forma, né? Então posso dizer que a primeira coisa que nós fizemos foi subir em árvore para colocar luzinhas, e não foram poucas. Na época que a gente começou a trabalhar com isso, era um mercado muito pequeno, né? Na verdade, a gente, em 2014, me perdoe, nós fomos a primeira empresa a importar esse tipo de produto para o Brasil, né? Então, a gente começou a importar pisca-pisca, lâmpadas de LED. Na época não tinha nem muita coisa de LED no Brasil, acho que o LED nem era tão difundido como é hoje. Então surgiu ali, e com isso a gente começou a pegar o know-how de como funcionava, né? Eu mesmo tive algumas vezes na China, é um produto que vem de lá, então
essa foi a ideia ali do início, né? E não tinha outra empresa, tinha muito poucas empresas que faziam isso. O maior desafio desse mercado é que os produtos não são fabricados no Brasil. A nossa matéria-prima, ela é 90% importada. Isso é um grande problema para a gente. Vendo por esse lado, né, a gente também teve um outro problema, que era ter que investir antes para depois ter o retorno. Então, assim, é muito difícil para uma empresa no Brasil hoje, né, entrar com capital, e na época nós não tínhamos o porte que temos hoje, então era muito mais difícil. Então saiu do nosso bolso, né, saiu do bolso do Paulo ali esse investimento para a empresa, e eu acho que isso foi o mais complexo, né? Além de não termos um feedback de empresas de ensino, de aprendizagem, né? Você não aprende a botar luzinha ou fazer isso numa escola, né? Você não tem um departamento, uma escola de ensino que vai te explicar como fazer. Então foi passo a passo ali. Começa no início do ano, né, participando, né, para atender esse mercado natalino, né? A gente começa no início do ano através de feiras, né, visitando algumas feiras, como a Feira de Natal de Hong Kong ou a Feira de Natal de Shenzhen, na China. As luzes de Natal, hoje em dia, nós decoramos não apenas as árvores com luzes de Natal, nós decoramos nossas casas, nas varandas, então tem competições de casas com a melhor decoração, então nos centros comerciais, shopping malls, em todo lugar a gente vê luzes de Natal sendo usadas como decoração, e é uma coisa belíssima, todo mundo gosta, as famílias se sentem mais, né, unidas, novamente, um apelo visual muito que não dá para desprezar. Então faz toda essa celebração ficar muito mais interessante, né? Muito mais bonita. Existem tradições em outros países que são bem peculiares, né? Então no leste europeu, em alguns países do leste europeu, na Ucrânia, por exemplo, tem uma história interessante da aranha de Natal. Então, esse é um mito, né, da aranha de Natal, que conta sobre uma família muito pobre, que não tinha dinheiro para decorar a árvore, então foram todos dormir muito tristes, e aí acordaram no dia seguinte, uma aranha tinha feito uma teia especial brilhante, né, com prateada, brilhante, decorando a árvore para eles. E é por isso que até hoje, em muitas culturas, se usam fios e fitas pendurados nas árvores de Natal, brilhantes, prateados ou dourados, que representam essa aranha de Natal, né? Na Austrália existe uma tradição. Na Austrália não tem pinheiros, né, nativos, então o pessoal usa árvores artificiais, claro, árvores de plástico, mas existe um tipo de arbusto nativo da região que se chama arbusto de Natal, que ele tem ele é perennifolha, né? Ou seja, ele fica verde o ano todo, e na época do Natal ele floresce, e as flores, na verdade as flores têm uma cor inicialmente branca ou bege, e aí com o tempo elas vão se ficando vermelhas. Então usa-se muito esse arbusto de Natal como decoração lá na Austrália também. No Japão, a religião cristã não é tão disseminada quanto em outros países, então
encontra-se pouco de antigamente, né? Hoje em dia isso já não é mais assim, mas antigamente era mais difícil encontrar decoração natalina no Japão, luzes de Natal. Então as pessoas que queriam ter uma árvore de Natal usavam origami, por exemplo, para decorar suas árvores. Existem exibições de luz de Natal no mundo inteiro hoje em dia, porque como ficou muito barato, hoje em dia é fácil, de certa maneira, você fazer uma iluminação bastante suntuosa, né? Se lá no século XIX era $2.000 para você, o equivalente a $2.000 para você iluminar uma árvore, hoje com $2.000 você deve ser o suficiente para você iluminar uma casa inteira, assim, rodear a casa inteira de luzes de Natal feitas de LED. Claro que aí as pessoas não fazem simplesmente botar luzes de Natal e acabou. Eles começam a fazer mais coisas. Então, por exemplo, naquele momento, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, uma decoração suntuosa tinha 80 lâmpadas. Hoje em dia a gente tem exibições que usam 5, 10 milhões de lâmpadas de LED. Então, assim, é um outro universo completamente diferente, né? A gente chegou numa ampliação, assim, inimaginável do que se faz, comparado com o que se fazia. Nos Estados Unidos, claro, sempre se faz muito disso, que é uma tradição americana, vem não só da questão da invenção, da tradição original, mas tem a ver com a cultura protestante. Os presidentes americanos sempre fazem essa decoração, né? No final do ano tem essa decoração de Natal da família do presidente. Então, tem toda uma simbologia muito forte. E aí, naturalmente, nos Estados Unidos você tem muito uma presença muito forte dessas grandes exibições, né? Em 2013, lançaram um reality show que era a grande batalha das luzes de Natal, que são famílias que estão fazendo suas iluminações, suas decorações, e são decorações extremamente impressionantes, né? Você consegue iluminar a casa e fazer, não só iluminar e não só piscar, mas fazer animações você pode programar um computador para fazer com que tenha padrões de iluminação diferentes, assim. Agora meio que o céu é o limite, né? Em relação à iluminação de Natal. Começa no início do ano, né, participando, né, para atender esse mercado natalino, né? A gente começa no início do ano através de feiras, né, visitando algumas feiras, como a Feira de Natal de Hong Kong ou a Feira de Natal de Shenzhen na China, enfim, ali vendo novos produtos para aquisição desses produtos. Posteriormente isso, fazemos a importação de parte de produtos que nos interessa, juntamente com a gente tem alguns parceiros também que fazem esse tipo de coisa, que importam hoje também o mesmo produto ou produtos novos que a gente não conhece, e aí a gente faz essa parceria, né? Geralmente existe uma feira que acontece em São Paulo, no período de maio, que a gente considera a última feira antes do Natal. E aí começa-se a montagem dos produtos, né? Começa a compra de material, estocagem desse material, os testes, a gente tem que testar tudo aquilo que a gente já reaproveita do ano anterior, então é tudo retestado novamente, até porque esse material, ele com o tempo, ele tende a deteriorar por conta de oxidação. Então a gente tem que dar um prazo para esse material parado para fazer o teste posterior. Então é uma grande preparação, porque na montagem nós só temos 30 dias de montagem. Durante o que eu chamo aqui de entre-safra, né, que ela começa ali no período de fevereiro e vai até junho, julho, né? O que nós fazemos nessa entre-safra, né, para manter a empresa
é voltar muitas das vezes aos primórdios da empresa. Então, é o momento que a gente executa trabalhos na área da construção civil, né? Trabalhos na área de eventos. Então, a gente produz, fazemos locação de produtos para eventos fora do Natal. Embora que durante o ano todo nós trabalhamos em prol do Natal. Então, assim, cada vez mais, e isso é uma coisa que a gente já se falou aqui na empresa, o próximo ano ele vai estar muito mais focado no Natal para o final do ano do que propriamente dito manter a empresa funcionando durante o ano. Então a gente vai ter os funcionários aqui, mas ao invés de focar na construção civil, que é o que a gente fez esse ano, ano que vem eu acredito que a gente foque mais na área de Natal durante o ano todo. A questão de importação de produtos da China, a gente já fazia isso anteriormente. É um processo que hoje é muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, para você importar da China, era algo muito mais complexo, existia muito mais papelada, né? Então, assim, houve uma mudança da Receita Federal no Brasil. Você hoje faz praticamente tudo online. Inicialmente, vamos à China. Eu, particularmente, já estive lá e escolhemos o produto, visitamos a empresa, selecionamos o produto, pagamos. Esse produto ele demora em torno de 23 dias para ficar pronto. Após 23 dias, voltamos à China para poder embarcar o produto. É algo que eu gosto de fazer, a gente gosta de estar lá presente, para entregar ver esse produto sendo embarcado. Ele vem para o Brasil, aqui a gente leva ele chega na Receita, é desembaraçado, através dos órgãos competentes para isso, e ele chega num container na nossa empresa. É um processo que demora em torno de 30 a 60 dias, dependendo desse produto. Quando essa matéria-prima importada ela chega, nós imediatamente retiramos ela para esse armazenamento, retiramos do container, ela vem em caixas e isso é contabilizado a entrada dela, através, a gente recebe um documento chamado DI, que é o documento que a Receita nos entrega, é uma suposta nota fiscal, como se fosse igual. Ali nós damos entrada para que ela se torne uma nota de entrada. Através dessa nota de entrada, damos entradas no nosso estoque para o armazenamento do mesmo. Posteriormente, a venda é feita através da nota fiscal de saída. Mas geralmente não todas as vezes o processo é o mesmo, é dessa forma. O controle de estoque e inventário hoje, essa gestão é feita por um pessoal nosso interno, que contabiliza todo o material que nós temos em estoque, isso aí é cotidiano, e temos, assim, temos um formato para fazer isso, nós temos baias lá no nosso estoque, onde nós separamos por caixas, por modelos, até porque é uma gama gigantesca de produtos. Você vai desde do fio que você liga, as bolas, luzinhas, fita isolante, pequenos materiais, até grandes materiais, Papai Noéis de 2, 3 metros, ursos. Então isso é feito através de um sistema que nós temos e contabilizamos através desse próprio sistema. Acho que é imprescindível hoje a empresa ter uma qualidade nos produtos, uma qualidade no atendimento. Eu acho que, e a gente fala isso aqui direto, eu acho que para manter um cliente hoje, e o cliente satisfeito, o cliente feliz, é essa qualidade do produto. Não só do acabamento, não só da qualidade do material usado, não só na preocupação, nós trabalhamos com materiais que são materiais de
serralheria. E muitas das vezes você vê no mercado produtos que são perigosos. Você pode se cortar. Então o que a gente faz aqui é um controle de qualidade bem rígido para que esse material saia e não traga nenhum dano, não possa machucar alguém. As lâmpadas que nós usamos, nos nossos materiais são todas elas em 12 volts. Para quê? Para que se haja um curto ou alguma coisa, esse curto não cause dano nenhum. Então, assim, é algo que a gente zela pelo cliente. Eu hoje penso em zelar pelo meu cliente ao máximo. Uma entrega perfeita, uma entrega de qualidade. Por isso a gente é bem elogiado no trabalho que a gente faz. A gente fica em cima disso o tempo todo. Olha, nós temos todo tipo. Nós trabalhamos aqui desde uma pizzaria, que é uma pequena decoração simples e básica, a uma cidade como Petrópolis, como outras cidades da região ou até fora daqui. Trabalhamos com empresas pequenas, de pequeno, médio e grande porte. Todos eles buscam o nosso Natal. Todos eles procuram a Natal Imperial para a execução do trabalho. Então a gente trabalha com uma gama muito grande de produtos, então a gente consegue atender todos eles. Eu acho que todos os projetos são personalizados aqui na empresa. Eu costumo atender alguns clientes, eu acho que eu não vi hoje um cliente ligar até hoje e falar, olha, eu sei o que eu quero. Todos eles não sabem, eles ligam querendo algo que você diga, algo que você forneça para ele, um tipo de informação do que eles têm que fazer. Eu acho que isso também vai muito pela falta de conhecimento dos produtos. Então, acho que com isso, essa necessidade surge de pedir informações. Olha, eu preciso de um projeto, geralmente assim, eu quero um projeto de uma árvore, você pergunta, mas que árvore? Pô, não sei, você tem uma ideia? Tem uma ideia, mas aí você começa a produzir isso com o cliente. De certa forma, para a empresa isso é maravilhoso, porque faz com que a gente conheça mais o nosso cliente, dê uma atenção especial para esse cliente, e é o que os clientes hoje procuram. Isso é interessantíssimo. Os clientes hoje estão procurando a empresa que dá atenção. Eu acho que essa coisa que a tecnologia, através da internet, do celular, essa coisa de distanciamento, eu acho que tirou das pessoas essa vontade um pouco de estar próximo, só que é o que eles mais querem, ter alguém para conversar, para entender melhor o que eles querem comprar. A estratégia de marketing e divulgação da empresa, hoje ela está baseada nas redes sociais, nos sites. Trabalhamos muito com Google, com a parte do Google. Eu acho que é fundamental para a divulgação hoje de qualquer empresa, Nós trabalhamos também com e-mails, que é o e-mail marketing, que eu acho que a gente dispara, me parece que 5 ou 6 e-mail marketing para o Brasil inteiro durante esse período. Então acho que isso é interessantíssimo também. Temos muito retorno com esse tipo de marketing em cima da empresa. No Natal nós fazemos uma espécie de campanha da cartinha do Papai Noel, onde as crianças levam lá. Esse ano será dentro de uma feira que vai acontecer, então as crianças vão levar a cartinha com os desejos, onde a gente chega na noite do Natal e realiza seleciona algumas cartinhas daquelas ali para realizar esse desejo natalino de crianças ou até mesmo adultos. Nossos colaboradores aqui, essa parte de desenvolvimento, o que acontece é o seguinte, não temos mão de obra qualificada para fazer o trabalho que fazemos. Então, nós qualificamos o nosso colaborador aqui dentro da empresa, no dia a dia. Contratamos ele, damos a ele o suporte para esse aprendizado,
Embora pareça ser simples, né, é necessário aprender a ter como se dizia aí, um traquejo de como fazer, né, o produto, como manusear o produto. Dentre eles também temos eletricistas que são formados, porém quando chegam aqui trabalham com um produto totalmente diferente. Então assim, não é fácil, é uma tarefa árdua, porque a mão de obra no Brasil hoje em dia é uma mão de obra muito difícil, por questões de qualificação. Então o que a gente prefere é pegar aquele jovem, aquela pessoa que está saindo lá recém-formada como eletricista ou como qualquer outra função e colocar aqui e ensinar ela a profissão, né? Então a gente dá cursos, a gente leva a pessoa a fazer algumas atividades para que ela entenda como funciona a empresa. Então, a evolução das luzes de Natal é interessante porque é um retrato da evolução natural das tecnologias, né? Você pode fazer sempre um paralelo com outras tecnologias, com telefone, com relógio, com máquina de escrever, enfim, você escolhe alguma coisa que tem mais de 50 anos, você vai ver uma evolução porque surgem novos materiais, novas necessidades, né? Então, a evolução das luzes de Natal é interessante porque é um retrato da evolução natural das tecnologias, né? Você pode fazer sempre um paralelo com outras tecnologias, com telefone, com relógio, com máquina de escrever, enfim, você escolhe alguma coisa que tem mais de 50 anos, você vai ver uma evolução porque surgem novos materiais, novas necessidades, né? Então, no caso, o efeito encantador das luzes de Natal é muito óbvio, né? Você botar ali ao redor da sua árvore fica muito bonito e chama muita atenção. Só que era caro, né? Na época, quando fizeram as primeiras, no final do século XIX, início do século XX, decorar uma árvore de Natal era como se fosse em moeda de hoje, uma coisa de $2.000, né? Tipo, não era uma coisa que você faria assim, tipo, que tal fazer uma decoração? Era um investimento grande para um período curto de tempo. E, além disso, não era uma coisa que se fazia como se faz hoje em dia. Você precisava de um especialista, alguém que ia lá instalar as luzezinhas na sua árvore. Mas, à medida que o tempo vai passando, outras indústrias, por outras razões, vão desenvolvendo materiais, vão desenvolvendo novas tecnologias. E aí vem um inventor com esse senso de, vou usar esse material aqui, vou usar essa tecnologia ali, e começam a ver que você pode criar, por exemplo, outras formas de lâmpadas, em particular as lâmpadas de LED, né? Que são muito mais eficientes que as lâmpadas incandescentes. Elas têm uma durabilidade muito maior. Então, você passa de lâmpadas incandescentes que são frágeis, são custosas, consomem muita eletricidade, são caras, para, de repente, lâmpadas mais baratas que produzem luz de uma maneira mais eficiente, né? São mais duráveis, e aí, obviamente, todo mundo vai para essa nova abordagem. Eu acho assim, o Natal, na verdade, ele sempre foi Natal. Eu vejo muita gente ligando e pedindo, por exemplo, árvores brancas que não configuram, no meu ponto de vista, né, uma árvore natalina, né? Essa é uma tendência, né, de que as pessoas querem colocar algo mais contemporâneo, né, do que tradicional. Mas é engraçado que, mesmo assim, as pessoas mantêm o tradicional. Então, essa tendência do Natal, né, esse acompanhamento, ele é muito importante, ele é feito através das feiras, né?
Mas a gente vê isso muito no dia a dia. Quando as pessoas ligam, você vai ver que você tem aqui 2 ou 3 pessoas que te ligam durante o dia, que 2 delas vão te pedir o tradicional, outras vão pedir árvores diferentes ou materiais diferentes, né? Eu não acredito na mudança do Natal. Eu acredito na mudança da tecnologia. Hoje nós temos árvores que fazem desenho, né? Você pode botar imagem de pessoas, das árvores. Então acho que essa tecnologia nos favorece muito. Ao contrário, né, como eu disse, na parte de tendência, de estilos, eu acho que o Natal ele continua sendo Natal. A gente chegou a um ponto na tecnologia de luz de Natal que elas já são baratas o suficiente, já são eficientes o suficiente e já são programáveis de uma maneira que você consegue fazer praticamente o que você quiser. Então, assim, não acho que exista uma grande corrida internacional de ver quem consegue melhorar a tecnologia das luzes de Natal. Isso acho que mais ou menos já é bastante, digamos, já está bastante evoluído para a gente agora simplesmente brincar em cima do tema, né? Claro que o que as pessoas fazem hoje em dia conseguem programar computadores e usar, por exemplo, às vezes pequenos computadores, tipo um computador Arduino, para você fazer umas programinhas e que você faz todo tipo de evolução ali visual, né? Mas as lâmpadas de LED são muito eficientes, mas é claro, talvez se conseguirem fazer um material supercondutor à temperatura ambiente, que não tenha nenhuma dissipação, etc., é possível que daqui a alguns anos, se isso acontecer em alguns anos, não vai tardar a chegar algum inventor / empreendedor que vai falar, opa, vamos fazer uma luzinha de Natal agora supercondutora. As etapas de produção dos produtos, elas são feitas da seguinte forma. Inicialmente, o material já estando dentro da empresa, é elaborado o modelo, o projeto do que nós queremos construir. A exemplo, eu coloco uma árvore de Natal. Essa árvore ela é desenhada, vai para o setor de serralheria. Lá no setor de serralheria, o material todo ele é cortado, preparado, soldado, moldado. Após isso, essa árvore ela vai para o outro setor, onde ela é limpa, é retirado todo, né, o óleo da ferragem, tudo que é sujeira, e vai para uma pintura eletrostática, que é feita em outra empresa. Nós não fazemos isso na nossa empresa. Posteriormente a isso, essa árvore volta e vai para o setor de montagem, onde as meninas começam a colocar os famosos pisca-pisca, que nós chamamos aqui de cordões. Então elas começam a costurar os cordões, né, através de fitas. Depois disso, os eletricistas entram para fazer todos os fechamentos elétricos e os testes finais para aquilo. Após isso tudo pronto, isso é separado num local, e quando é venda ou alocação, é embalado e é enviado para o cliente que fez a compra ou alocação. O tempo que leva para produzir esse projeto vai depender do tamanho da cidade ou do tamanho da empresa, para que a gente construa esse projeto. Com a expertise que nós temos, isso geralmente leva de 1 a 2 dias. Em 1 a 2 dias nós conseguimos já oferecer para o nosso cliente uma ideia de projeto. Com uma semana nós já temos ali um projeto em 3D, se esse for o caso, e o cliente aprovando ali aquele projeto, né, nós já entramos na execução interna e posteriormente executamos externamente o projeto que foi elaborado lá atrás. A decisão da empresa em relação à quantidade e que tipo de produto vai da demanda desse produto. Quando nós vemos no ano anterior que esse produto não foi
e não teve uma venda muito grande, esse produto geralmente ele sai do nosso catálogo para a entrada de um novo produto, né? Isso ano a ano. Então a gente decide dessa forma, a mesma forma que a gente pensa na quantidade de venda, né? Então se você não tem venda do produto, não há necessidade de ter ele em estoque. Em compensação, tem produtos que nós temos ele em estoque em quantidade, a exemplo das próprias luzes de Natal. É algo que a gente precisa decidir antecipadamente. Por quê? Porque no mercado nós não conseguimos comprar esse tipo de material posteriormente a outubro. Outubro para frente você já não consegue achar muita coisa no mercado. Por quê? Porque as importações quem fez já fez, então com isso você não consegue comprar mais produto. Então a gente gerencia dessa forma, né? A gente olha a quantidade de venda, o que está acontecendo, como é que o mercado está acontecendo. Esse ano, por exemplo, acredito eu que devido à Covid, ano passado foi o primeiro ano pós-Covid, mas ainda existiu um restício, né, de preparação, de time. Esse ano já foi diferente. Esse ano nós tivemos uma explosão de Natal, onde todos querem Natal. A distribuição é feita de duas formas, ou através de transportadora, ou através do nosso próprio transporte, né? Nós temos aqui nossos caminhões que fazem as entregas em alguns lugares. Isso vai depender um pouco do tamanho do pedido, né? Então, quando o pedido é muito grande, vai com o nosso frete, nossos caminhões levam até o cliente, né? Quando é um pedido menor, nós usamos alguns outros meios, como transportadoras. Aqui na empresa a gente tem uma norma na empresa para reparos e para devolução, né? Quando o produto nosso ele sai daqui funcionando perfeitamente, mas como eu já disse antes, a excelência é fundamental. Então a gente gosta de atender nossos clientes de forma excelente. Quando ele não gosta do produto ou quando o produto apresenta algum tipo de defeito, né, nosso atendimento, nosso tempo de resposta hoje é em torno de 2 horas. Seja ele para devolução do produto, seja ele para melhora do produto, seja ele para uma nova entrega. A ideia é que se o cliente comprou e aquilo não funciona, não é culpa do cliente, é nossa culpa. Então nós arcamos com todos os custos de transporte, de devolução, né, e tentamos atender esse cliente o melhor possível, porque para a gente eu entendo que o cliente é fundamental, sem ele não existiria a empresa. Os principais desafios que nós temos logísticos aqui na empresa, eu acho que realmente é o transporte. A gente fala de rodovias completamente difíceis de se transitar, trânsito, tráfego, né, muito congestionamento. Então, assim, esse é um dos grandes problemas, né, porque a gente consegue executar o nosso trabalho aqui dentro muito rápido, mas muitas das vezes nós dependemos de terceiros. Então, assim, a gente tem um problema tanto no recebimento quanto na entrega, né, por conta disso. Dependemos do caminhão, dependemos da transportadora e a transportadora, por sua vez, depende aí das estradas do nosso país. Então, qual o impacto ambiental das lâmpadas de LED? Isso é uma pergunta sempre muito complexa, porque envolve vários processos separados, né? A gente tem que levar em conta, quando fala do impacto de algo, falar da produção, do transporte, da durabilidade, do consumo e dos efeitos no ambiente. Essa é uma questão, acho que muito bem tratada na biologia, que se entende como isso afeta as migrações animais e, enfim, o ecossistema, mas é uma daquelas situações de uma faca de 2 gumes, né? Porque se por um lado ficou barato, que é bom para todo mundo, e ficou mais eficiente, mais durável,
por outro lado, justamente por ser mais eficiente, mas dar mais barato, as pessoas vão comprar muito mais, né? Você tinha um objeto, agora ficou 10 vezes mais barato, você não tem um objeto 10 vezes mais barato, você tem 10 objetos, né? E aí você consegue agora fazer coisas muito mais incríveis, mas tem um impacto que a gente vê claramente no céu noturno, por exemplo, né? Todo mundo que vai assim para um lugar de fazendas, um pouco mais distante dos centros urbanos, fica sempre muito impressionado com o céu, como o céu é diferente, né? A gente se esqueceu, não só o nosso céu é ofuscado pela luz, mas com a poluição que reflete a luz, a gente não tem mais noção do que é um céu noturno. É uma coisa que a gente perdeu, né? Então, quando a gente compara, assim, é interessante tentar fazer a experiência mental de comparar como é que era a vida de alguém fazendo sua decoração de Natal no século XVI na Alemanha e hoje em dia, né? Se hoje em dia a gente tem um espetáculo na casa, naquela época eu imagino que tinha um espetáculo na casa e fora, né? Deve ser algo que cada um tem a sua beleza própria, né? Nossos futuros planos para o futuro, eu acho que o futuro já está à nossa porta, né? Como eu disse, a empresa teve um crescimento gigantesco esse ano, né? Acredito por conta muito também da divulgação, por conta dessa explosão, dessa viralização da nossa empresa, por conta da qualidade do serviço, então acho que também isso conta muito. Então, no próximo ano, nossa perspectiva é a melhor possível. A gente acredita que teremos um crescimento em torno de 100% a 150% desse ano agora.